cognitivo-comportamental, mais focada nos transtornos de ansiedade. Também sou especialista em psicologia do trânsito e também sou professora de sociologia, dou aula ali em São Pedro do Turvo. Tá? Então, assim, eu sei o que muitos estão passando agora nesse momento, né, questão de ansiedade, não só nesse momento, né, que a ansiedade é algo que a gente caminha com ela o tempo todo. Então, nós vamos falar um pouquinho disso. Pode passar para frente, Sandra? Não sei se é a Sandra ou a Regina que está coordenando os slides. Acho que é a Regina, né? Tá, então, esse é o meu cartão. Então, alguns transtornos de ansiedade, né? Fobias, depressão, né? Transtorno de pânico. Pode passar para frente. Tá, então, essa é uma pergunta. Você se considera ansioso? Acho que a maioria das pessoas vão dizer que sim. Teve uma pesquisa, e em 2019 o Brasil era o país mais ansioso do mundo. Então, de acordo com a OMS, o Brasil ele estava entre os... era o país mais ansioso do mundo e continua sendo, né? Isso que não tinha pandemia ainda. Então, depois dessa pandemia, acho que agravou ainda mais a situação. Pode passar para frente. Então, ansiedade. Muitos dizem que a ansiedade é algo terrível, né? Que é sofrimento. Eu sou muito ansiosa, eu sofro. Mas é um estado psíquico natural. Então, todos nós sentimos ansiedade. Ela é um mecanismo, né, que é necessário para a nossa vida. Então, a gente precisa verificar a escala de ansiedade e o grau de medo que ela gera na nossa vida. Tá? Que ela não pode atrapalhar o nosso cotidiano. Tá? Então, a ansiedade todo mundo tem. Ela é natural. Pode passar para a próxima, Regina. E sentir frio na barriga, né? Antes de algo que está preparando, que está esperando. Então, isso nos impulsiona a alcançar objetivos. Então, vamos supor, eu trabalho numa empresa, eu quero subir de cargo. Então, essa ansiedade, assim, de querer algo mais, ela traz benefício para a minha vida, porque me ajuda a dedicar naquilo que eu estou fazendo. Eu vou fazer uma prova, então, a ansiedade de alcançar um bom resultado me impulsiona a estudar mais, né, a dedicar naquilo. Então, a ansiedade, ela é necessária, tá? Então, pode passar para o próximo. O que não pode deixar a ansiedade se tornar patológica, né, que é a ansiedade tóxica que a gente fala, né? Quando nós somos dominados por esses pensamentos que nos perturbam, tá? Pensamentos que saem da nossa realidade, do nosso contexto que a gente está vivendo, e vai para a imaginação, gerando conflito, medo, angústia, porque quando a pessoa, ela sofre da ansiedade patológica, ela, às vezes, imagina que o resultado daquilo que ela está fazendo vai ser ruim, tá? Então, por exemplo, eu estou estudando para a prova e a minha ansiedade começa a me dizer minha mente começa a me falar que eu não vou passar, que eu não tenho capacidade, que isso não é para mim, entendeu? Então, essa ansiedade, ela é tóxica, ela muitas vezes nos paralisa e nos impede de alcançar aquilo que a gente está buscando, tá? Então, é aí que temos que tomar cuidado. Pode passar para o próximo. Isso é bem interessante, né? O nosso cérebro é uma máquina de pensar. Então, nós temos média de 60 a 80 mil pensamentos por dia, tá? Bastante coisa, né? Então, nós temos que cuidar dos nossos pensamentos, porque uma pessoa com transtorno de ansiedade generalizada, né, com TAG, ela tem 80% desses pensamentos para o lado negativo, tá? Então, ela sempre imagina que o pior está para acontecer, tá? Então, é muito pensamento durante o dia, e esses pensamentos podem nos prejudicar se eles forem para o lado ruim, tá? Então, muitas vezes eles nos paralisam e nos impedem de alcançar as coisas, nos impedem de ter qualidade de vida, tá? De ter bons relacionamentos. Isso é bem interessante. Todo pensamento nosso, ele gera um sentimento, tá? Então, o que eu penso, se eu pensar que eu não vou conseguir passar numa prova, que eu não vou conseguir alcançar aquele trabalho, isso vai gerar um sentimento. Que sentimento? Um sentimento, às vezes, de angústia, né, de tristeza, autoestima baixa.
E aí esse sentimento gera um comportamento. Desânimo, de não querer mais estudar, de não querer mais dedicar esse trabalho, tá? Então, e tudo isso foi gerado o quê? Pelo pensamento. Então, seria Pessoal, tem alguém com áudio aberto. Se puder fechar, por favor. Obrigada. É o Reinaldo. Espera aí, volta um pouquinho, Regina, só para eu terminar o... Então, esse pensamento que eu tenho, fez a gente falar o sentimento que eu estou sentindo. Deixa um pouquinho. Quando a gente pergunta para uma pessoa que está com depressão, ela sempre vai falar, eu sinto uma angústia, né? Eu sinto tristeza. Aí a gente pergunta o porquê, né? E muitas vezes ela não sabe dizer o porquê. Porque os pensamentos, muitas vezes, eles são automáticos. Por conta da nossa história de vida, tudo que a gente passou, tudo que foi registrado na memória, ele gera pensamentos. Então, todo pensamento nosso é baseado em alguma coisa que a gente viveu. Então, a gente tem que, o quê? Saber lidar com os nossos pensamentos, questionar nossos pensamentos, não deixar os pensamentos nos dominarem, porque senão vai gerar sentimento ruim e vai gerar um comportamento que também não é aquilo que a gente espera, tá? Então, a gente tem que ter bem essa ciência, que todo pensamento gera um sentimento que gera um comportamento, e vira um ciclo, porque aí se o comportamento é ruim, gera um pensamento ruim, né? Tem pessoas que têm crises de pânico porque começa a se sentir mal, né, aquelas sensações físicas, e aí o pensamento já vai para o lado que ela está tendo um infarto, está tendo um ataque cardíaco, tá? Então, fica esse ciclo. Por isso é tão importante nós dominarmos os nossos pensamentos, ter controle sobre ele, não deixar ele nos controlar. Pode passar por os pensamentos distorcidos, tá? A forma como se percebe os fatos que direciona seus pensamentos. A sua realidade interna depende do modo como você interpreta o mundo real, tá? Então, como você interpreta todas as vivências, todas as experiências que você teve, que vai ser a forma que você vai encarar a tua realidade externa. Então, teu pensamento depende das suas experiências, por isso que é tão bom a gente registrar momentos bons na vida, né? Se acreditar que a sua vida é ruim, que não consegue fazer nada direito, ou que ninguém te ama, isso vai ser real para você. Mesmo que esteja fora do contexto, né? Você tem pessoas boas, você tem um trabalho bom, você tem capacidade, mas se você não acreditar nisso, o mundo inteiro pode discordar e você vai acreditar que é verdadeiro. E vai sentir essa angústia como se fosse real. E ele está onde? Está apenas no seu pensamento, tá? Ele está fugindo da realidade. Então, a nossa experiência de vida determina a forma como nós percebemos nós mesmos, o mundo, né? A nossa volta e a nossa visão do futuro. Então, a nossa experiência, ela é muito importante, tá? Para determinar o nosso estado hoje e futuramente. Se até hoje nós estamos tendo experiências ruins, é muito importante que a partir de agora a gente consiga ter experiências boas e registrar coisas boas para nossa caminhada ser melhor, para a gente ter qualidade de vida. Pode passar para o outro. Reconstruindo pensamentos distorcidos. Então, a gente não consegue apagar memórias, né? Mas a gente pode, assim, desmascarar o pensamento, reconstruir esse pensamento. Então, são 3 passos, assim, até simples na teoria, né? Mas na prática, a gente tem que ter um treino, tá? Para isso ficar automático, para a gente não acreditar em tudo que o cérebro fala para a gente. Então, primeira coisa, identifica o pensamento, tá? Ao invés de se deixar levar por esses pensamentos, tá? Você está ficando angustiado e já está começando a imaginar que algo catastrófico vai acontecer na sua vida. Então, peraí, vamos observar. E aí você se pergunta, o que foi que você pensou que te levou a estar em um estado emocional tão desagradável?
o que foi que gerou essa angústia, o que você pensou, né? Os pensamentos podem ir longe, gente, pode ir a coisas assim, né, criar coisas catastróficas mesmo, né? E aí, o passo 2, você pergunta se isso tem a ver com a realidade. Ponderar sobre esse pensamento. Faça um julgamento acerca de seu pensamento. Será que ele realmente é válido? Faz sentido? Será que você não está exagerando? Quando os pensamentos envolverem palavras como tudo, nada, sempre, nunca, todos, ninguém, é muito provável que seja exagero, tá? Ó, tem pessoas que falam, nunca vai dar certo, né? Ninguém me ama, né? Tudo dá errado. Isso aí é pensamento distorcido, tá? Pensamento distorcido. E depois você substitui esse pensamento. Não adianta a gente falar assim, ai, vamos supor, essa caneta me gera angústia, deixa eu olhar para outra coisa. Não, eu preciso reconstruir o pensamento acerca daquela situação, porque senão ela volta, o pensamento volta ainda pior. Então, ao concluir que o seu pensamento ele está fora da realidade, que ele é exagerado, você não deve deixar de lado, você tem que colocar, concluir ele, tá? Você tem que ocupar o lugar que ele deixou, tá? Então, assim, você pode colocar uma conclusão verdadeira. Por exemplo, ao invés de pensar, isso só acontece comigo, você pensa, poderia ter acontecido com qualquer um, tá? Então, é uma situação que todos podem passar, e eu vou saber passar por isso, e vamos caminhar, tá? Para a gente sempre se lembrar, nossos pensamentos não são fatos, tá? Eles são hipóteses. Então, pode acontecer? Pode, como também não pode acontecer, tá? Então, a gente se preocupa demais com coisas que possam acontecer de ruim, mas que não são fatos, isso não é real, tá? Então, que a gente consiga perceber que muitas vezes o que a gente pensa não é uma realidade, simplesmente ali no nosso pensamento, por isso que é bom desmascarar, tá? Por incrível que pareça, a nossa mente mente. Essa imagem, eu gosto muito dela, porque é uma situação real, tá? É um copo com água. Uma pessoa enxerga cheio pela metade e a outra vazio pela metade. Então, ó, compreendam que o seu ponto de vista da situação vai determinar a tua emoção. Tá? Ele pode ficar feliz porque o copo está meio cheio e o outro triste porque o copo está meio vazio, tá? Então, tem uma situação real, claro, tem os perigos reais, né? Por exemplo, agora essa pandemia, ela existe, ela é um fato, é real. Mas a maneira que eu encaro ela, porque não está nas minhas mãos modificar, mudar e tal, mas a maneira que eu observo é que vai determinar se eu vou ter angústia, né, se eu vou entrar num estado emocional, assim, terrível, e não conseguir mais viver até acabar tudo isso, né, tem pessoas que estão se fechando completamente, não só se fechando dentro da casa, mas se fechando, assim, mentalmente, emocionalmente, né, ai, a minha vida só vai continuar quando acabar tudo isso. Não, não é assim. Nós ainda podemos ter qualidade de vida, mesmo com todos os problemas, tá? Que a gente consiga observar e ter um ponto de vista diferente das situações, ok? Não só para o lado ruim. Pode passar, Regina. As pessoas ansiosas, elas gostam de ter o controle da situação. Se é uma situação que ela não vai conseguir controlar, ela prefere não fazer. Tá? Então, às vezes, a pessoa ansiosa, ela deixa, por exemplo, de fazer um passeio porque ela pode sofrer um acidente e ela não tem o controle daquilo, tá? Por que a pandemia está deixando as pessoas que eram um pouco ansiosas, está deixando mais, desenvolvendo transtornos, né? Porque está fora do controle das pessoas que gostam de ter o controle. Então, uma coisa é você se cuidar, tá? E outra coisa é você entrar em pânico. Então, usou a máscara, passou o álcool, tudo bem. Então, não precisa entrar em pânico, porque não está no nosso controle resolver algumas coisas. Então, o medo é uma das emoções que gera ansiedade. Ansiedade e medo, ansiedade patológica, tá? A TAG, a ansiedade generalizada, não a ansiedade comum. Mas a ansiedade patológica, ela anda junto com o medo. As pessoas temem o futuro,
teme algo catastrófico vai acontecer, tá? Então, não é um medo comum, não é uma preocupação com um perigo real, tá? Muitas vezes nem tem. Ó, os medos reais para perigos imaginários. Isso é muito interessante, porque eu estar numa rua à noite, sozinha, e eu vejo uma sombra, e eu imagino que seja a sombra de uma pessoa. Isso vai gerar medo, tá? É comum. Então, vai ter toda aquela situação fisiológica, né, do meu corpo liberar adrenalina, né, para se precisar lutar ou fugir, tá? Então, esse medo é algo comum. Aí, por exemplo, eu vejo que aquela pessoa é uma amiga minha, uma conhecida, aquilo já passa e tudo bem, o medo foi e passou. O problema é quando os medos, eles estão na nossa imaginação. Então, o medo é real, eu tenho medo daquilo, mas ele está na nossa imaginação. Uma coisa bem interessante para essa cena é o caso das fobias, né? No meu caso, né, quando eu tinha 7 anos de idade, estava todo mundo sentado na sala da casa dos meus pais e entrou uma barata. Não sei se alguém vai se identificar, mas quando essa barata entrou, a minha mãe, ela começou a gritar e ela me passou, assim, um medo fora da realidade. Eu, com 7 anos, eu interpretei que aquela barata era um bicho mortal, ele ia me matar, né? E aí, conforme eu fui crescendo, aquilo foi registrado na minha memória, da mesma forma que foi registrado na memória da minha mãe. Então, conforme eu fui crescendo, eu carreguei esse medo comigo, porque era um medo real. Quando tinha uma barata, aparecia uma barata, o meu corpo, ele entrava num estado, assim, que eu passava mal, né, a minha pressão caía, né, porque a dose de adrenalina que descarrega é muito forte, tá? Então, é como se fosse um monstro, né? O nosso corpo, ele é muito perfeito, porque o homem primitivo, ele precisava lutar com feras quase que diariamente, né? Então, a gente precisa dessa carga de adrenalina, essa carga de cortisol para lutar ou fugir. O problema é que hoje os medos aumentaram, né? E são medos que estão na nossa imaginação e que a gente carrega. Eu tenho uma paciente que ela tem fobia de cortes, né? Claro, ninguém gosta de se cortar e nem, né, quer isso, ver isso, não é uma cena bonita, um corte e tal. Mas no caso dela, se ela estivesse assistindo televisão e aparecesse uma cena com cortes, ela entrava em pânico, tá? Então, é algo fora do comum. E na terapia, a gente foi descobrir que quando ela era criança, ela caiu da rede, fez um pequeno corte assim, algo que é comum para criança, né? Mas a mãe e a avó, elas se desesperaram tanto que ela, quando criança, achou que ia morrer por causa desse corte. Então, ela carregou isso aí a vida toda, tá? Esse medo, esse receio até de trabalhar. E se eu for trabalhar e eu me cortar, ou se alguém se cortar perto de mim? Então, ela estava se fechando, tá? Por conta desse medo. Então, a gente tem que cuidar mesmo, tratar alguns medos, a gente consegue solucionar, assim, sozinhos, mas outros precisam de tratamento, que é algo arraizado. Então, o medo nasce do perigo, mas também das incertezas, né? E nas incertezas pode morar um perigo real, como não? Que é o mais provável que more no nosso imaginário. Como eu citei o exemplo da gente estar passando numa rua escura, né, e ver uma sombra, então é uma incerteza. Nasceu o medo, né? O problema é quando o medo a gente carrega ele na nossa imaginação e vai atrapalhando no decorrer da nossa vida. Tá? Pode passar para a próxima, gente. É possível que nós mesmos sejamos os responsáveis por gerar mais medo do que a situação em si cria. A nossa mente, às vezes, pode ser o nosso pior inimigo ao dar vida como uma imagem real a esses perigos imaginários. Assim, muito, quase impossível uma pessoa que não passa por situações de medo, né? Mas a gente tem que tomar cuidado porque o medo, ele nos paralisa, ele nos impede de alcançar coisas, objetivos e tudo mais. Então, nós precisamos desmascarar esses medos, precisamos dissolver esses medos que estão na nossa imaginação. Eu não sei, tem pessoas que têm medo de borboleta, né? E é uma fobia mesmo, a ponto de não poder ver a borboleta, né?
Você vê, é um medo que não é real, mas que paralisa, que atrapalha, né? Então, a gente tem que solucionar, é uma coisa bem interessante a questão do medo, quando ele está na nossa imaginação, porque ele impede da gente caminhar, tá? Pode passar para o próximo. O estresse, né? O estresse, ele também é necessário no nosso organismo, tá? Então, o estresse no trabalho, às vezes, nos impulsiona a fazer o melhor que a gente puder. Mas o estresse é uma resposta física do nosso organismo a um estímulo. Então, ele é fisicamente, né, ele tem respostas no organismo. Quando estressado, o corpo pensa que está sob ataque e muda para o modo lutar ou fugir, liberando uma mistura de hormônios, substâncias químicas como adrenalina e cortisol para preparar o corpo para a ação física. Então, como eu disse, o nosso corpo ele é tão perfeito, né, que em determinadas situações, quando a minha mente, o meu cérebro detecta que tem algo ruim acontecendo, já é liberado todo esse hormônio no corpo, né, para me preparar para a ação. Tá? Então, ele é necessário. Mas e aí, quando o estresse, ele passa a ser constante, tá? Quando o agente estressor, a gente não consegue desvincular dele. Por exemplo, num local de trabalho, o estresse está presente, mas às vezes eu coloco na minha mente que aquilo é algo terrível, tá? E aí o meu corpo, ele vai liberar cortisol e adrenalina o tempo todo. Pode passar para a próxima. Igual eu tô falando, o problema, né, o causador do estresse, ele não está mais tanto no ambiente, mas está na nossa mente. Então, eu vou dormir estressado, eu vou acordar estressado, mesmo que eu estou no meu ambiente de conforto, que é a minha casa, mas a minha mente, ela está estressada, ela está pensando no problema, né, então, o tempo todo eu estou liberando essas substâncias, né, que vai me causar problema. Pode passar para a próxima? Acho que vai falar do cortisol. Então, aí o corpo recebe altas doses, né, durante o dia. O que o cortisol faz? Ele é um hormônio necessário também para a regulação do estresse, mas quando ele é muita intensidade, aumentar esse cortisol, o que faz? Ele abaixa a nossa imunidade, tá? Aumenta a nossa frequência cardíaca, me dá insônia, caminha para uma depressão, tá? A maioria das pessoas que tem TAG, se não for tratado, caminha para uma depressão. Eu posso ter gastrite, dores abdominais, enxaquecas, problemas de pele, queda de cabelo e vários outros sintomas, né? Então, todo esse estresse elevado, ele desencadeia os transtornos de ansiedade, tá? Igual eu falei agora, né? Fobias, TAG e tudo mais. E além das reações fisiológicas. Pode passar para outra, por favor. Aí eu separei algumas técnicas de controle de ansiedade, que são bem legais. Para quê? Para a gente conseguir fazer um exercício para o nosso cérebro. Como o nosso cérebro ele trabalha muito, então a gente precisa fazer uma pausa, recarregar nossas energias, senão a gente vai ficando exausto, né? Até no outro TPC eu falei sobre o burnout, que é uma exaustão. E até citei o exemplo de um carro, se eu pego o carro e saio andando com ele sem parar, vai chegar uma hora que ele vai parar, não vai funcionar mais, né? Por quê? Porque eu preciso abastecer, tá? Eu preciso cuidar, e nós também, nós precisamos nos cuidar, nos preparar para todos os problemas que virão. A nossa vida não é um mar de rosas, tá? Nós vamos passar problemas, mas a gente precisa saber que nós temos mecanismos para lidar com esses problemas sem precisar enlouquecer, entrar num pânico. É interessante lembrar que agora, durante a pandemia, aumentou demais as medicações sertralina, Rivotril, estalopram, né, remédios para depressão, para dormir, e também os passiflora, né, valeriana, aumentou demais. Por quê? Porque muitas pessoas não estão conseguindo fazer esse momento seu, recarregar as energias, né? Então, a respiração diafragmática, ela é muito válida, tá? Excelente vocês
e são professores de educação física, eu acho que todos conhecem, né? Que quando a gente entra num estado de ansiedade, a nossa respiração, ela fica ofegante, então acontece a hiperventilação. O nível de oxigênio e gás carbônico, ele se descontrola, e aí nós temos todas essas reações fisiológicas. Então, a respiração diafragmática é aquela respiração do bebê, né? O bebê respira corretamente, depois nós desaprendemos, e a gente respira, assim, ofegante, puxando aqui. Então, isso, não é uma respiração muito saudável. O bom é colocar uma mão aqui na barriga embaixo, e a outra aqui, quando eu puxar o ar, a mão da barriga do diafragma que ergue, tá? Então, eu coloco aqui, puxo o ar e a mão de baixo do diafragma que ergue, tá? E aí, com isso, o oxigênio ele vai sendo enviado para todo o corpo. Em qualquer lugar a gente pode praticar, na rua, na condução, no trabalho, né? Então, em qualquer lugar. E o interessante é a gente fazer essa respiração contando. Por que contando? Porque eu coloco o meu cérebro no momento presente, porque aí eu presto atenção na respiração, na contagem, e aí eu tiro o meu foco do problema, daquilo que está me gerando angústia, tá? Daqueles pensamentos distorcidos e catastróficos, e venho para a respiração para acalmar. Então, essas técnicas, elas evitam da pessoa entrar numa crise de pânico, tá? Então, assim, já começa a eliminar o mal-estar, né? Já começa a ficar mais equilibrada, mais relaxada, e vai desconstruindo aquele mecanismo, né, de luta e fuga que a respiração inadequada ela traz. Então, essa é a respiração diafragmática, que acho que quase todos conhecem, tá? Que é levar o oxigênio aqui para baixo, para o diafragma, encher e esvaziar. Pode ir para a próxima? Pode passar para a próxima, Regina, por favor. Relaxamento muscular progressivo, que eu acho que também está na área, né? Ação física. Focar a atenção em músculos específicos para sentir a diferença de sensação entre o estado de relaxamento e de contração. Quando eu estou muito ansioso, muito tenso, a gente vai contraindo, né? Por isso que dá essas dores e tudo mais, dói o corpo todo, dói a cabeça. E a maioria das pessoas tem dificuldade para perceber o próprio nível de tensão do corpo, né? A consciência corporal. A gente vai perceber o efeito dessa tensão, mas o processo dela a gente não percebe, né? Então, todo dia a gente se contrai, a gente, né? Tem pessoas até que forçam aqui o maxilar e tudo mais. Então, é bem simples esse relaxamento muscular progressivo de Jacobson, que ele consiste em quê? Em você tensionar e soltar. Estou fazendo com a mão, né, que para vocês verem melhor, mas a gente faz com os ombros, a gente faz com os músculos da face, com os pés, com tudo. Então, cada membro do corpo a gente tensiona, né, conta até 3, 4 ou 5 e depois se libera. Então, você percebe a sensação de estar relaxando, né, de tensão e relaxamento. E aí você vai conseguir tirar a tensão dos músculos do corpo para conseguir ir relaxando, ok? Pode ir para o próximo. Pode passar, fazendo relaxamento aí. Esse é o Mindfulness. Essa é uma prática psicológica muito bacana, eu utilizo aqui no consultório, ela tem um resultado fantástico. É uma técnica de atenção plena, tá? Então, é um exercício para o cérebro. Você se coloca numa posição confortável, tá? Eu coloco uma música de fundo, que é bem, assim, calmante, relaxante. E você vai observando o teu momento presente. Você pode simplesmente começar pensando nos teus pés, nas tuas pernas. Observa o teu contato com a poltrona ou com a cama. Tá? Então, assim, é uma prática de estar consciente no momento presente. Por quê? Porque a ansiedade, como eu falei lá no começo, ela cria situações desagradáveis em nossa mente. E aquilo que a gente está vivendo agora, nós não conseguimos usufruir por conta da ansiedade. Tá? Então, na técnica do Mindfulness, você está atento a cada movimento,
cada relaxamento, cada respiração. Eu gosto muito de pedir para os pacientes sentir a temperatura do ar quando eu inspiro e a temperatura quando saio. Muito legal você tentar sentir a batida do coração, porque o coração bate o tempo todo, mas a gente parece que só percebe quando está com taquicardia, né? Então, assim, é um momento de relaxar, de voltar o teu pensamento para o momento presente, tá? Então, sai do piloto automático do dia a dia. Vocês perceberam? Claro, a gente precisa do piloto automático, senão eu acho que a gente ia esquecer até de respirar, tanta coisa que a gente coloca na nossa cabeça. Mas a gente precisa parar de deixar o pensamento automático dominar e prestar atenção no momento presente. Tá? É interessante quando eu levantar da cama, eu perceber o pé que está tocando o chão, o outro pé, prestar atenção ao escovar os dentes, às vezes escovar com a mão que não é dominante. Outra técnica interessante é tomar banho no escuro, para eu perceber cada parte do meu corpo, tá? O que é isso? É para você acalmar os teus pensamentos, tá? Para dar uma pausa, dar um tempo para os teus pensamentos não atrapalharem tua parte física, e tua qualidade de vida. Atividade física, né, que precisava lá, mas ela libera a endorfina, né, que é, assim, muito bom. Eu fico, assim, um pouco triste das pessoas preferirem se automedicar. Eu falo até pessoas que se drogam, né, estão viciados até em medicações, ao invés de procurar essas outras alternativas, sem precisar, claro, tem casos que precisa da medicação, eu sei, com certeza, casos extremos, né, onde a pessoa não consegue, mas muitas pessoas com ansiedade, assim, que nem é patológica, vai lá e compra a sertralina e o Rivotril e toma altas doses, e não se preocupa com uma alimentação saudável, com uma atividade física, com uma terapia, né, que vai ajudar e vai ter muito mais efeito positivo do que se medicar tanto, tá? Pode passar para a próxima? Inteligência emocional. Eu acho muito legal falar de inteligência emocional, porque sem ela a gente não alcança praticamente nada, tá? Então, a inteligência emocional é algo que é necessário, tá, para a gente alcançar objetivos. É interessante lembrar que pessoas com QI elevado, pessoa muito inteligente, às vezes não conseguem, por exemplo, entrar no mercado de trabalho. A pessoa tem aquela capacidade, aquela inteligência, né, mas ela não tem a inteligência emocional. Então, às vezes, ela não acredita nela, ela é insegura, mesmo tendo um QI elevado, não alcança importantes papéis profissionais, né, por conta da inteligência emocional, tá? Pode passar. Então, inteligência emocional é a capacidade de administrar as emoções para alcançar o objetivo. A partir dessa definição, é possível entender por que as pessoas devem saber lidar com seus medos, inseguranças e insatisfações e ter uma mentalidade de crescimento, não de estacionar, tá? Então, cuidado com as suas inseguranças, né? Cuidado com coisas que você mesmo está criando, que não são reais e que estão te impedindo de alcançar sonhos, né? Metas, projetos, tá? Então, cuidado com o teu emocional, ele é de extrema importância para você ter qualidade de vida. Então, cuidado, ter inteligência emocional, buscar essa inteligência emocional, treinar, né, como que a gente treina isso? O que eu falei lá atrás, você reconstruir pensamentos distorcidos, não deixar que a ansiedade domine os teus pensamentos, tá? Isso tudo é ter inteligência emocional. Às vezes a pessoa oferece um cargo excelente para o indivíduo, porque sabe que ele tem, às vezes, capacidade, mas aí a pessoa, não, isso não é para mim, né, eu me sinto pequeno, eu me sinto incapaz, né, mesmo já estudando tanto, a pessoa, às vezes, se sente incapaz, e esses pensamentos, às vezes, eles são gerados pelo decorrer da vida. É interessante lembrar que nós temos que ter cautela com aquilo que a gente fala para crianças, porque elas não têm a nossa maturidade, e hoje, como adultos, a gente conseguir
desconstruir os medos que nós tivemos na infância que nos atrapalha hoje, tá? Por exemplo, eu tenho o sonho de ser professora, né? Aí alguém pode chegar e falar, imagina, essa profissão, ela é muito desgastante. Aquilo memorizou, gravou, e você mesmo assim continuou a tua faculdade, o teu estudo, mas sempre relembrando daquilo. Ser professor é muito desgastante. E aí o seu trabalho fica desgastante, não por ser desgastante. Claro, eu sei que a profissão de professor é um pouco desgastante. Mas aí as pessoas, assim, elas focam tanto nesse desgaste emocional, que aí elas vivem tensas, porque por algo que foi falado, e que eu registrei, e que eu não consegui, né, administrar aquilo que foi falado para mim, tá? Então, nós temos que ter cautela no que a gente pensa, né, no que a gente desenvolve. Nossas emoções, elas são suposições construídas pelo nosso cérebro a partir das observações que fazemos. É o que eu estava dizendo. O cérebro busca no passado experiências semelhantes para dar significado ao presente, tá? Então, todas as suas decisões de hoje são baseadas lá atrás, tá? Se uma pessoa fala para você, você não vai se dar bem na vida, né, te deixa insegura, se você falar tal coisa, as pessoas vão tirar sarro de você, né, pais super protetores, pais que impedem os filhos de ter autonomia, de ter decisões, isso gera, às vezes, esse sentimento de insegurança. Todas as nossas decisões são baseadas em experiências passadas. Por exemplo, vamos supor, eu sofri um acidente de moto. Aí uma amiga minha passa na minha casa, vamos dar uma volta de moto? Não, eu não vou, né? Porque moto é perigoso. Então, eu passei por uma situação desagradável de acordo com aquilo, e aí me impede de fazer aquilo, né? Por exemplo, eu ouvi falar que uma família sofreu um acidente indo para aquele hotel fazenda, vamos supor. E aí, te convidam para ir passar uma semana naquele hotel fazenda, tá? Vamos supor que você ganhou lá um pacote para passar um fim de semana naquele hotel fazenda. Aí, a tua memória vai puxar, opa, mas aquela família sofreu um acidente indo para aquele lugar, então eu não vou, porque é perigoso. Aí eu me privo de passar um fim de semana muito agradável, né, ter momentos bons, porque eu puxei na memória aquilo de ruim que aconteceu lá atrás. Então, vocês compreendem que isso nos paralisa, tá? Por isso, é tão importante eu registrar coisas boas no meu pensamento e não deixar eu ficar criando catástrofe o tempo todo, tá? Que isso me impede de alcançar coisas. Pode passar para a próxima. Nós não conseguimos apagar a memória, né? É impossível apagar a memória. Bom se conseguisse, né? Igual um computador, vai lá, essa memória está ruim, vou apagar. Não, não tem como. Mas a gente pode editar ela, nós podemos ressignificar os registros que já temos, tá? E registrar coisas positivas no hoje. Então, eu editar, como eu falei até da minha fobia com a barata, por exemplo, como que eu ressignifiquei isso? Porque me trouxe muitos problemas. Eu estava, às vezes, visitando a casa de uma pessoa e se aparecesse uma barata, como aconteceu de aparecer, eu saía correndo, gritando, entendeu? Aí a pessoa ficava constrangida, né? Eu ter aquele comportamento. E aí eu preciso mudar isso, né? E aí eu comecei a ter contato, primeiro, com imagens, tá, da barata. Então, eu ficava frente a frente com a imagem, para quê? Para o meu cérebro ir fazendo um novo registro dela, tá? Então, eu olhava para ela, é um bicho feio? É feio mesmo, né? Nojento. Mas não é um bicho mortal, tá? Então, eu ia tendo contato, para quê? Para as minhas memórias irem sendo modificadas, assim como eu citei o exemplo dessa paciente que tinha fobia, né, de cortes e tudo mais. Então, ela foi tendo contato, nós fomos trabalhando isso nela, ela foi vendo imagens,
eu uso até aquele óculos VR, né, para alguns casos de fobia, por exemplo, de avião e tudo mais, que não dá para a gente ter contato, mas são formas da gente editar a memória traumática e dar um outro significado para ela, um significado não tão catastrófico, né? Ok, pode passar para a próxima. Mude seus pensamentos. Passe mais tempo com você, se conheça melhor, reconheça suas limitações. Nós precisamos reconhecer quando a gente não está conseguindo fazer alguma coisa, né? Pedir ajuda. Algumas pessoas não conseguem e elas ficam assim frustradas, querendo às vezes ajuda, mas com receio de pedir. Poxa, nós temos pessoas boas ao nosso redor, né? Nós podemos sim pedir ajuda. Nós temos com quem contar. Sabemos que o mundo tem muita gente ruim, mas temos pessoas boas também. Ninguém é perfeito, nós podemos sim errar e aprender com cada erro. Pessoas perfeccionistas, elas sofrem demais, elas não aceitam errar. E nós erramos, né? E nós não podemos sofrer com esses erros, porque nós somos seres humanos, imperfeitos, tá? Então, nós devemos aprender com esses erros e usar os nossos pensamentos para construir e não para nos destruir, tá? Então, você deve aprender a controlar o teu pensamento, porque ele é teu, tá? Você consegue ter domínio. Se não conseguir sozinha com algumas técnicas, peça ajuda, faça terapia. Eu falo que se todo mundo tivesse oportunidade de fazer terapia, seria uma excelente coisa, né? Porque na terapia você fala daquilo que é a tua limitação, você fala dos seus problemas e você fala dos seus pensamentos. Quando você fala, você escuta. E aí você consegue ter um outro olhar daquela situação que você está vivendo. Tá? Você consegue mudar o seu ponto de vista e ter um ponto de vista mais agradável, tá? Eu acho muito interessante isso aí, ó, ser feliz não pode ser um objetivo, sim uma consequência de ações que são importantes para nós. Algumas pessoas que eu atendo, eu pergunto, quais são os seus projetos para o futuro, né? E várias pessoas falam ser feliz, né? Quem fala isso é porque está vivendo um momento de infelicidade. E quando eu fico buscando essa felicidade, provavelmente eu não vou encontrar e eu vou me frustrar. Por quê? Porque ser feliz não pode ser um objetivo, não pode ser uma meta. Ser feliz é uma consequência de ações que são importantes para nós. Então, aquilo que eu faço, a consequência do que eu faço tem que me trazer alegria, tem que me trazer prazer, né? Tem que me trazer bem-estar. Então, por isso que eu tenho que tomar cuidado com as minhas atitudes, com as minhas ações, tá? Porque a consequência, ela é boa ou ruim, né? Então, eu tenho que fazer coisas que me tragam consequência boa. Eu falo até para os meus alunos, né, que é a lei da semeadura, o que eu estou plantando eu colho, né? Então, até o adolescente, ele tem dificuldade em ter noção de consequências, né? Mas eu tenho que decidir fazer coisas agradáveis. E ali, celebre pequenas conquistas. Cada passo, por menor que seja, que você deu, que você viu, que você alcançou alguma coisa que seja pequena, mas é algo que você queria conquistar, celebre, tá? Se alegre com isso. Porque tem pessoas que têm a mania de pensar assim, eu quero alcançar aquilo. E aquilo está demorando muito para chegar, e ele não consegue perceber cada passo que está sendo dado para alcançar. E aí ele fala, ai, mas isso não é nada, o que eu quero é muito maior. E aí a pessoa vai ficando assim, meio frustrada, porque aquilo que ela quer, né, está demorando para chegar. Então, você celebrar cada passo que você der, você incentiva, você se estimula, né, a conquistar mais coisas que são agradáveis para a sua vida. Aceite quem você é. Não se cobre tanto e nem se compare com os outros. Isso é muito importante, principalmente hoje, redes sociais. É muito assim, algumas pessoas ligam redes sociais a atividade de lazer. Deixa eu distrair minha cabeça, vou lá no celular ver rede social.
Isso é tóxico. Isso faz a gente gastar energia nossa com coisas que não são agradáveis, tá? Vocês percebem que às vezes a gente, eu vou ficar 10 minutos aqui nas redes sociais, acaba ficando 2, 3 horas, e aquilo esgota, aquilo me deixa irritada. O que acontece? Sem querer, é algo assim, até inconsciente, eu olho para uma foto, a pessoa sorrindo, olha que casal alegre, que legal, né? E aquilo, sem querer, eu imagino que aquele casal seja perfeito, que aquele marido é perfeito, que aquela esposa é perfeita. E aí eu olho para dentro da minha casa, eu não tenho aquela perfeição. Ninguém tem, né? Ninguém tem. A pessoa, ela é super feliz, a vida dela dá tudo certo, e a gente imagina, olha a casa daquela pessoa, e a gente começa a imaginar por uma foto, por uma imagem, a gente começa a fazer essa comparação sem saber que outra pessoa passa por tantos problemas quanto nós, né? Porque nós não temos uma vida de felicidade constante, isso é impossível. Mas aí eu começo a comparar e às vezes eu começo a desvalorizar o meu marido, começo a desvalorizar a minha esposa, começo a comparar os meus filhos com o filho daquela que está ali na foto, e falo, poxa, a minha vida, né, olha, não vale nada, eu queria ter a vida do outro, e isso é tóxico, isso faz mal, a gente fica assim, a gente não consegue ter sentimento de gratidão, a gente não usufrui de tudo aquilo que a gente tem, e às vezes nós temos uma família maravilhosa, uma casa muito boa, mas eu fico olhando do outro, e aí eu esqueço de ver aquilo que eu tenho que me dá felicidade. Se eu conseguir olhar para aquilo como sendo bênção, né? Como sendo coisas boas, tá? Conecte com outras pessoas. Isso é interessante, você se conectar com pessoas que tragam benefício para a tua vida, tá? Às vezes a gente se conecta com pessoas que são para baixo, que nos desestimulam, né? Às vezes eu ligo, eu tô com um projeto tal, aí a pessoa joga um balde de água fria. Imagina, isso nunca dá certo. Então, cautela com quem a gente se conecta, com quem a gente conversa, com quem a gente tem ao nosso redor. Saber perdoar, ninguém é perfeito, tá? A mágoa é um sentimento que corrói, porque a gente não consegue. A pessoa me magoou, eu guardo aquela mágoa, e aí aquela pessoa, ela me atormenta o tempo todo na minha cabeça, porque eu penso nela com raiva. Então, se eu conseguir perdoar, eu até posso tirar o vínculo com essa pessoa, né? E não sentir aquela mágoa, aquela coisa ruim, né? Aquela coisa pesada. Perceber que ninguém é perfeito. Volta lá um pouquinho. E por trás de alguém que fere, tem uma pessoa ferida, tá? Sempre que alguém te magoar, for agressivo com você, sempre pense que por trás daquela agressividade tem uma pessoa que está ferida. Por trás de alguém que fere, tem uma pessoa ferida. Então, quando a gente tem esse olhar, a gente não absorve aquilo. A pessoa me xingou. Não absorve, ela deve estar com algum problema. Porque quem está bem não quer magoar o próximo, né? Quem está bem quer fazer o bem, não é verdade? Então, se alguém te magoa, pensa que aquela pessoa está precisando de ajuda. Tá? Esteja aberto a novos aprendizados. Nós somos seres em construção o tempo todo, tá? O tempo todo nós estamos construindo, tá? Tudo que a gente faz é memorizado, tudo que a gente faz é registrado, tá? Cuide do seu corpo, afinal, corpo e mente, né, estão totalmente conectados. Então, nós temos que cuidar da nossa saúde física e saúde mental. Pode passar para a próxima. É um versículo que eu gosto demais, porque eu falo, a psicologia estuda, a psiquiatria estuda aquilo que Jesus já deixou, né? Então, não é nada novo, olha lá, Jesus fala, a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Então, a maneira que eu olho a situação é que vai determinar se o meu corpo ele vai ter saúde, tá? Ou não. Se eu olhar com olhos ruins aquela situação, só olhar o lado negativo, eu vou sofrer com as doenças psicossomáticas, né? O meu corpo vai ter trevas. Eu vou sofrer, eu vou ter uma gastrite, eu vou ter um parto, eu vou
ter a pressão alta, mas se os meus olhos forem bons, eu vou trazer luz para o meu corpo, eu vou trazer saúde para o meu corpo, eu vou viver bem. Então, isso é bem bacana da gente analisar, parar e pensar todos os dias, da gente ter bons olhos nas situações. Amanda, agora a gente vai abrir para interação com os professores, se eles têm algum